Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Trend Fit Pro, os códigos do Pro, o podcast que decodifica o que realmente diferencia um treinador comum, uma treinadora comum, de um treinador inesquecível com propósito. Aqui a gente vai além dos treinos, falamos de propósito, mentalidade, inovação e impacto real. Se você é personal trainer e quer entregar mais do que séries e repetições, quer transformar vidas, você está no lugar certo. Eu sou Carla Andresen e hoje vamos abrir mais um código, aquele que só os pros de verdade têm coragem de falar. Mais nada, eu quero já aproveitar para pedir a vocês para seguir o Trend Fit Pro aqui no YouTube, também na nossa página, no Instagram e também temos no Spotify. Eu vou falar o Instagram que é o @TrendFitProBR e no Spotify e aqui, já sabem, é o Trend Fit Pro. E hoje nós estamos com uma convidada de honra, que é também a nossa embaixadora do Trend Fit Pro. Ela é uma personal trainer, ela é uma treinadora que representa exatamente o propósito de transformar vidas. E ela tem o mesmo alinhamento de pensamento que nós, do Trend Fit Pro, acreditamos. Então, seja muito bem-vinda a esse segundo episódio dos Códigos do Pro. Cacau, é com você. Gente, o nome dela não é Cacau, isso é apenas um apelido. Ela se chama Maria Cláudia, mas todo mundo a chama carinhosamente por Cacau. E obrigada, Carla, pelo convite. Estou muito feliz, né, em fazer parte dessa comunidade, e porque eu já visualizei quando você me fez o convite, não é apenas um aplicativo, é uma comunidade, né? Você sempre está lá no grupo dos embaixadores, conversando com a gente, enviando propostas de curso, dando a maior força, não só em relacionado ao aplicativo, mas pela carreira da gente como personal, né? E isso é muito importante, né? E é isso, obrigado por estar aqui, né? Como você falou, meu nome não é Cacau, mas todo mundo me conhece por Cacau Santos, personal. Então vamos continuar me chamando de Cacau, né? É muito fofo, é uma fruta maravilhosa de onde vem o chocolate, né? Que eu Pois amo. é, exato. Quem é que não gosta de chocolate? Não é? Apesar que eu gosto do chocolate 70%. Eu Ai, não como os outros. Eu como realmente o bem forte, que eu- poucos comem. e esses dias eu estava debatendo com uma aluna minha, porque gente, quem é que gosta de cacau 70%? Porque se for para comer chocolate, eu vou comer chocolate doce, com muito açúcar. Aí a menina, não, eu só gosto de 70%. A outra, aí eu gosto de fazer minhas receitas com 100%. Digo, não, gente, chocolate para mim tem que ser chocolate doce. Entendi. Não, realmente eu só como 70% desde que eu vim morar aqui na Dinamarca. Eu mudei muito o meu estilo de vida, fiquei muito saudável aqui, sabe? Porque aqui na Dinamarca eles realmente prezam por isso, pela alimentação saudável. Tudo é muito saudável. Então eu tirei o açúcar. Você não encontra açúcar na minha casa. Claro que eu faço um bolo, se precisar fazer com açúcar. Claro que eu faço um pudim, lógico. Eu não sou a louca de não ter, De não não ter comer nada, um né? açúcar. Né? Mas assim, se você for procurar açúcar, você não vai encontrar nos potinhos aqui em casa, entendeu? É só escondido para fazer um bolo de vez Quando em quando. necessário, né? É, numa festa mesmo, como foi o aniversário da minha filha agora há dias atrás, né? Mas fale mais sobre o seu trabalho. Como falado, né? Meu nome é Maria Cláudia, mais conhecido como Cacau Santos, né? Sou formada em Educação Física, pós-graduada em Fisiologia do Exercício e pós-graduando em grupos especiais, em atendimento a grupos especiais, prevenção e reabilitação de lesões, né? Hoje eu trabalho como personal trainer,
particular, né? Atendo em academias e a domicílios, né? Tenho um público bem aberto, idosos, crianças, que eu faço atendimento a domicílio, e meu público maior é o feminino. Não é que eu não tenha alunos homens, tenho, mas a maioria é o feminino. E os nichos é sempre emagrecimento, hipertrofia e saúde e bem-estar de forma geral. Esse é meu nicho atual. Trabalho no presencial e nas consultorias online, né? Que eu iniciei já há uns 2 anos, 3 anos, que eu trabalho com consultoria online. Demorei um pouquinho a me adaptar, mas graças a Deus está indo. E agora tenho certeza que vai só melhorar os atendimentos aos meus alunos. Com certeza. Estamos trabalhando aí dia e noite para dar o melhor aplicativo para vocês. Fazer com que vocês tenham realmente um crescimento econômico. A gente está aqui para dar voz a vocês, para dar E o melhor para profissional, vocês. né? Que quando a gente proporciona, tem um aplicativo, a gente aumenta a nossa carreira profissional, ela dispara, né? Porque você vai entregar uma melhor qualidade de atendimento, um melhor ponto econômico até para você e quanto mais para seus alunos, né? Porque hoje em dia a gente tem que cobrar sempre o valor de estar cadastrando o aluno em algum aplicativo. Então isso é muito, muito bom mesmo, porque é muito difícil lidar com a consultoria online de forma que treino seja feito em PDF. Você não tem aquele contato mais próximo do aluno, que eu posso dizer, aquela forma de estar demonstrando o exercício, de estar explicando o que ele tá fazendo, como é a execução direitinho, a gente fica mais complicado e acaba que a gente não tem uma rotatividade de alunos nesse segmento, às vezes exatamente por essa questão. E o aluno também não se sentir confortável e confiante de fazer aquela execução só, digamos, né? Apenas por um papel, apenas por um PDF. Entendi. Então, eu quero te fazer uma pergunta, a primeira pergunta. Eita. O que te motivou a seguir a carreira de personal trainer? Carla, eu sempre gostei muito mesmo de esporte, né? Eu jogava futsal, sempre gostei muito de musculação, sempre gostei muito dessa área, né? E a educação para mim, educação física para mim sempre foi uma das minhas primeiras opções, né? Meu pai sempre dizia, mulher, tu vai fazer educação física, faça direito, mas eu gostava, era uma área que eu sempre gostava. E eu comecei fazendo educação física, licenciatura. E vi que não era exatamente aquele segmento que eu queria seguir, não era trabalhar dentro da sala de aula. Eu queria ser além, eu queria poder ajudar pessoas. Amigas minhas, né, que eram acima do peso e não conseguiam emagrecer. Eu vi pessoas que tinham problemas de saúde e não conseguiam essa ajuda, né? Então eu optei por trocar pelo bacharelado. E de mim mesmo, né? Eu sempre, e falando em todos os contextos, eu sempre fui muito magrinha. E às vezes o pessoal acha que magreza é sinal de saúde, mas nem sempre. Eu sempre tive minhas taxas muito altas. E eu, mesmo fazendo atividade física, eu comecei a aumentar a intensidade e vi que aquilo estava me proporcionando uma melhora de saúde, além de autoestima, bem-estar de forma geral, né? Conseguia aumentar peso, consegui manter minhas taxas equilibradas. E isso me motivou, tipo, a querer ajudar outras pessoas a passar por esse processo. Seja o processo de aumentar mais massa muscular, seja o processo de emagrecimento, que é extremamente difícil. Não é fácil, nem para um, nem para outro. Principalmente se você estiver sozinho, se você não tiver uma pessoa ali para te ajudar. Né? Às vezes o pessoal fala, mas é falta de vergonha na cara, é falta de coragem, não. Às vezes você só precisa de uma pessoa para te incentivar, para te ajudar, para estar ali, você fez seu treino hoje, vamos corrigir isso, vamos tentar focar mais nisso. Então isso me motivou, querer ajudar outras pessoas a transformar a vida de outras pessoas, não só em questão de estética, mas sim em saúde, autoestima, melhora de bem-estar mesmo, né? Eu sempre falo para minhas alunas que a atividade física, o exercício, não é sobre estética, vai ser sempre sobre saúde. A estética é apenas uma consequência do treinamento,
né, que a gente obtém no decorrer do tempo. Uhum. Com certeza. E você, como você falou, você já estava acostumada a ir, né, a ir à academia também, né, e lá você via todo mundo treinando, então você tinha vontade também, né, além de fazer outros esportes também, né. Muito interessante saber. Eu acho muito legal ir conhecendo a história de vocês. São histórias que inspiram muito, né, É, e tem e assim, eu acho que para mim eu tinha todos os motivos para desistir, né. Aqui no Brasil teve um período que teve um foco de, como é que eu posso, de muita fraude. De hã. faculdades que não eram reconhecidas pelo MEC, teve muito essa fraude. Inclusive, eu findei caindo numa. Eu cursei educação física, né, durante quase 4 anos, 3 anos e meio, e quando a gente estava perto de finalizar, depois de ter pagado o buffet, foto, a gente descobriu que a faculdade não era válida, não era reconhecida pelo MEC, então teve todo um processo. Eu pensei várias vezes em desistir, mas coloquei na cabeça que era aquilo que eu queria ajudar outras pessoas a se reencontrar, a melhorar de vida, e prossegui. Tive que voltar 2 anos, né? Apenas uma outra faculdade que aceitou a recomposição das nossas disciplinas. Tive que estudar mais 2 anos. Eu sempre falo, gente, eu cursei mais educação física do que faculdade de medicina, porque foram quase 7 anos. Nossa! É muita força de vontade e amor pela profissão, É de isso. querer continuar, né. Sim. Eu tive vários colegas que estudaram comigo, que desistiram, que hoje em dia fazem ou são de outra profissão. A gente fala: "Ah, não sei como é que você conseguiu", porque, assim, foi extremamente desmotivador. Porque É. era particular, a gente trabalhava, se esforçava, né. Eu, no tempo, trabalhava como garçonete, então eu trabalhava, tipo, a semana toda, à noite, tinha que estudar de manhã, final de semana, às vezes, a gente tinha aula. Então, assim, era muito, como é que eu posso dizer? Desmotivador, Bastante. com certeza, e Sem ali contar, chegar além do emocional, vem a questão do financeiro também. com toda certeza. Nossa, Tem e que pagar tudo de novo. infelizmente existem essas coisas, né, as pessoas que, enganam, né, essas falcatruas, isso E infelizmente acontece. muitas pessoas mesmo prejudicadas aqui, no Brasil de forma geral, tanto, nos estados Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, foram inúmeros estados que foram realmente prejudicados, muitas turmas mesmo. Se você der um Googlezinho e procurar sobre essas fraudes que ocorreram, foi assim, teve pessoas que terminaram lá da minha cidade que a faculdade, né, e receberam o certificado, que quando foram contratados pela prefeitura não puderam atuar porque o certificado era falso, não valia. Nossa, é incrível isso, É, e incrível. desmotivador, né, de certa forma. Com certeza. Imagina os problemas que causam, né, a pessoa que lutou, às vezes estudava, às vezes trabalhava de manhã, estudava à tarde, à noite, É, e para conseguir pagar aquela faculdade que no final não poder exercer a profissão. exatamente. Terrível. Bom, muito bem que você seguiu firme no seu objetivo, no seu propósito, que era realmente ajudar pessoas, transformar vidas com treino, né, e hoje está aí construindo a sua carreira, e nos encontramos, está aí embaixador agora do Triumph Pro, né, e daqui para frente mais ainda só sucesso na sua carreira, vai conseguir tudo agora, muito Daqui para mais. frente só para cima, né? Deus É, quiser. com certeza, com certeza. Estamos muito felizes de você fazer parte desse projeto junto com a gente. Eu que agradeço pelo convite, né? Fiquei imensamente feliz pelo convite. O prazer é todo nosso. Vamos para a terceira pergunta, então. Qual foi o maior desafio que você enfrentou no atendimento online e como superou isso? Como eu falei, né?
A consultoria online é um pouco mais recente, é um atendimento mais recente, né? Um nicho mais recente, né? E eu É. tive muita dificuldade de implementar isso comigo. Por quê? Porque a gente teria que fazer treinos em PDF, eu teria que estar ou gravando o filme de forma liberal, enviando para o aluno, ou pegando uma opção do YouTube e enviando de forma de execução. Então isso era muito desafiador. E eu sempre ficava, eu queria ficar mais próximo do meu aluno, eu queria. E você não consegue se você não tiver um aplicativo específico, onde você pode receber um feedback naquela hora, no final do treino, e você vê o que o aluno gostou, se deu certo o treino, se ele tem alguma dificuldade. Então, quando é no PDF, é mais difícil. Se você pega um aluno que ele não tem conhecimento em treinamento, e você mete um PDF lá com um treino, tu vai fazer 4 de 12 supino. Ele não vai saber o que é supino. Se não for um aluno que tenha bastante conhecimento na área de treinamento, ele não vai saber o que é um supino. Eu tenho alunos que treinam a vida toda e elas não, tipo assim, não conhecem. Cacau, se eu conheço, eu não sei que máquina eu faço. A sorte é se você me mandar um vídeo explicando que máquina é. Ou se não é só aquele puxa aqui, empurra ali. No máximo é isso que eles vão saber. Então, assim, era uma dificuldade muito grande. Eu implementei isso, tentei focar mais de 2 anos para cá, né, na consultoria online. Porque dessa forma eu consegui ajudar outras pessoas, mesmo que sendo à distância, sem precisar ser em academia. Os treinos podem ser realizados em casa, no parque. Então, isso facilita, facilita com que as pessoas pratiquem mais, né? Façam mais atividade física, treinem mais. E como eu E superei isso? e você, como que você fez? Você começou a enviar vídeos para essas pessoas, para elas poderem entender o que fazer Isso. nos treinos? Às vezes acontece até hoje em dia, quando eu preciso faltar, quando preciso me ausentar, quando eu tô doente, que eu mando o treininho lá e digo, olha, vou mandar um vídeo, mando um vídeo. Eu sempre filmo meus treinos, sempre gosto de filmar muitos exercícios que eu tô fazendo. Às vezes as meninas falam, é a blogueira da academia. Não, é porque às vezes eu preciso enviar aquele movimento, aquela execução para minha aluna, para que ela consiga realizar. Então, aos poucos, eu fui superando isso dessa forma, tentando mandar os meus vídeos, os meus treinos, e entendendo que eu precisava filmar os meus treinos para mandar para minha aluna, para que ela se sentisse mais qualificada, mais à vontade para estar executando o treinamento. Com certeza, porque imagina enviar o PDF e ali o aluno que é novo não sabe, né? Exatamente. Não sabe, então precisa ter os vídeos, né? Ou então quando é aquele aplicativo que tem os vídeos, mas os vídeos São são muito genéricos. Isso, acontece muito essa questão de vídeos genéricos. Às vezes às vezes eu procuro um certo exercício e não tem aquele exercício. Às vezes eu tento adicionar um exercício, só que eu não consigo. Então, assim, é extremamente difícil quando se não tem um apoio mais, como é que eu posso dizer, mais técnico, né? Um apoio. Hoje em dia a gente vive no mundo da tecnologia, né? Então esse apoio tecnológico é muito importante para a carreira e para o atendimento da gente de qualidade de atendimento, né? De com serviço. certeza, com certeza. Esse é um dos objetivos, nosso objetivo no TrainFit Pro, né, do app que nós estamos construindo. Você vai fazer parte disso, de estar ali moldando, construindo o aplicativo com a gente, agora na versão beta fechado, né? E justamente resolver esses obstáculos que a maioria enfrenta, que é desde montar os treinos, né? E também com agilidade, ter agilidade de se comunicar com clareza com o aluno, né? Poder estar ali enviando mensagens para o aluno, mas não mensagens robotizadas, né? Mas mensagens É personalizadas, mensagens algo mais humanas. humanizado, né? Exato. Eu foco muito nessa questão de um atendimento mais humanizado. Isso. E outra coisa, os vídeos não serem aqueles vídeos
totalmente sem som, você poder dizer Explicar. exatamente. Isso é muito Poder- interessante, porque às vezes, isso é muito interessante, essa parte da gente poder explicar o exercício, né? Porque a gente tem que trabalhar no exercício com a consciência corporal. Se eu chegar para um aluno que não tem um conhecimento e dizer assim, olha, tu vai treinar glúteo, tu vai fazer glúteo na caneleira, digamos. Se ele não tiver uma consciência corporal, o que, é que vai acontecer? Ele vai começar a jogar a perna e compensar na lombar. Isso acontece muito. Isso é apenas um exemplo, né, de exercício, mas acontece muito. Tipo, você tem que treinar com consciência corporal no músculo que você está executando, um músculo que você quer que trabalhe, que o exercício trabalhe, né? Uhum. Sim, o meu personal trainer, ele que é também um dos embaixadores, né, do Traffic Pro, ele fala muito sobre isso, que a gente precisa ter consciência. Então, É, às vezes ele passa certos exercícios para exatamente ensinar a gente a a ter ter consciência, consciência. né? É, Exatamente, concordo plenamente. E o que vai acontecer? Com o aplicativo, tendo esse ali dentro, tendo possibilidade de vocês, personal trainers, enviarem e fazerem o upload de vídeos com som, explicando tudo, né? O aluno vai poder ver e ouvir o que você está falando, né? E além dos vídeos, ouvir quando o aluno estiver lá na hora da academia e tiver dúvida no exercício, na hora o aluno poder escrever sobre aquele exercício que ele está fazendo, né? O isso. aluno escrever, ó, não sei esse exercício como é, e você poder receber essa mensagem diretamente, já sabendo Instantaneamente. qual é o exercício que ela está falando, entendeu? Exatamente. Vai É, agilizar mais e vai ficar melhor para o aluno e para você é, entender o aluno. e o aluno vai se sentir mais confiante, né? Acontece muito isso, às vezes aí o que que acontece? Aí meu aluno tem que tirar um print, mandar para mim, mandar um áudio via WhatsApp para poder eu responder que forma faz. Então assim, é extremamente difícil, né? Que Com esse aplicativo que você usa agora, é assim, né? isso, é extremamente difícil, porque o que que acontece? Às vezes as mensagens de WhatsApp elas demoram um pouco mais a chegar. Se você não tiver uma internet muito boa, ela demora um pouco, às vezes até o Instagram, o WhatsApp mesmo, ele tem os bugs dele lá, É. acaba que as mensagens chegam mais tarde. Já aconteceu várias vezes de aluna minha falar comigo, dizer que ela falou com você, eu só ver tipo meia hora depois, então é bem difícil. Isso que você está falando é importante, porque isso é a conexão de internet e Wi-Fi do local que a pessoa está. Então, se às vezes a pessoa está num local que a internet é fraca e está usando um aplicativo que não suporta essa parte, então é muito ruim. O que nós queremos fazer é que a pessoa consiga escrever a mensagem daquele exercício na hora que ela está fazendo, para não esquecer e ir pular para o outro e esquecer daquele. Não, ela vai escrever ali na hora, olha, esse exercício eu estou com dúvida, como eu faço isso aqui e tal. E mesmo estando sem a internet e com o Wi-Fi, quando ela terminar tudo aquilo ali e sair dali, o que vai acontecer? Vai voltar na internet e ali vai cair as mensagens para você, vai ser totalmente enviada para você as mensagens, entendeu? Então, essa é uma parte que a gente quer que aconteça, o que não acontece com vários aplicativos hoje, que se perde todas as mensagens, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer essa parte sim funcionar. Vamos para a quarta pergunta, então. Como foi perceber que você pode impactar vidas mesmo à distância? Como eu falei, né? Como eu já falei, o que me motivou foi exatamente isso, né? Ajudar outras pessoas. Então, é muito, muito gratificante poder influenciar pessoas em outros lugares, sejam estados, cidades e até outros países, né? Aham. Eu morava atualmente em uma outra cidade, tinha várias alunas lá, tanto presencial
quanto consultoria online. E quando eu me mudei para que eu moro, que fica bem distante, 5, 6 horas de viagem, todas passaram para o online, porque elas diziam, Cacau, o teu treino é tão bom que a gente consegue fazer online. A única coisa que dificulta é a questão dos exercícios, de execução, que a gente não tem tanta prática. E isso é tipo, maravilhoso, porque você pode estar longe, você pode treinar a qualquer momento, né? Você pode estar influenciando a melhorar vidas, a melhorar estilo, melhor saúde, melhor autoestima. Então, assim, isso para mim é extremamente gratificante, poder estar longe, mas mesmo assim, poder ajudar as minhas alunas que eram no presencial, e quando eu precisei mudar, não tinha como fazer esse atendimento presencial, né? Então, assim, depois disso eu comecei a implementar muito essa consultoria online exatamente por isso, para continuar influenciando as minhas alunas. Poxa, isso é muito bom, né? Poder ter essa liberdade, né, de ter alunos online, né, e manter a qualidade do A serviço. qualidade do atendimento. É muito bom. Com um aplicativo que realmente funciona, será melhor Melhor ainda ainda, com certeza. a experiência do aluno e do professor, com certeza. Vamos na outra pergunta. Quais estratégias você usa para manter a qualidade do seu serviço, mesmo à distância? Eu tento focar no atendimento, né, na aproximação. Eu sempre falo para todo mundo que eu acho que todo e qualquer nicho ele precisa de um atendimento bom. Independente do que seja, você precisa ter atendimento e zelar pelos seus clientes, sejam clientes, alunos, enfim, né? Então, eu tento sempre tá lá perguntando, deu certo o treino, como é que foi? Você tem alguma dificuldade? Então, eu sempre tento estar presente. Eu tenho alunos que treinam consultório online 5 horas da manhã, 5 horas da manhã, uma mensagem, aí já estão na academia? Como é que está o treino? Então, eu tento focar muito nesse padrão de estar perto, né? De manter essas estratégias, de ter aproximação real, mesmo estando longe, né? Mesmo não estando ali presente, eu tento o máximo possível que elas se sintam confortáveis e confiantes no meu atendimento à distância. Poxa, isso é realmente algo personalizado, né? Quando você consegue ter esse carinho, não só isso, mas humanizado, né? Quando você consegue ter um carinho pelos seus alunos, e não é todo mundo, não é todo personal trainer que pensa assim, né? Não, É, não. E manter assim, né? Porque eu sempre penso assim, então, se esse aluno me contratou, é porque ele precisa de um auxílio. Então, eu, mesmo distante, eu tenho que dar auxílio, né? Eu tento manter essas estratégias de estar pertinho, de estar sempre perguntando, tem alguma dificuldade? Sempre tento ver progressão de carga, tudo, né? Para que ele se sinta confortável e manter uma qualidade excepcional do meu trabalho. Para que ele possa até fazer a própria divulgação dele, né? Que quando você mantém a qualidade no teu serviço, isso gera novos clientes. novos clientes, exato, né? Porque tudo de propaganda é bom, mas o boca a boca é o melhor, né? E É quando você mantém verdade. essa qualidade, você tem, inclusive, ontem, né? Ontem eu recebi mensagem de uma aluna querendo consultoria online porque outra aluna já indicou que meu atendimento era bom, que eu todo dia falava, que todo dia eu sempre mando mensagens de motivação, reflexão, sempre mando lá no WhatsApp. Quando você fala comigo, já recebe uma mensagem lá para que você se sinta valorizado. Eu acho que o cliente, independente do nicho, ele precisa se sentir valorizado para que para que ele veja que você tem qualidade e respeito no seu atendimento e pelo que ele está pagando, né? Pelo valor que ele lhe propõe. Me diz o seu Instagram, @personal Cacau. né? A outra pergunta é: como você coleta as informações dos seus alunos para montar treinos personalizados online? Atualmente eu criei uns formulários, né? Para me poder conseguir ter esse contato, porque quando você vai montar, você precisa conhecer o teu aluno, você precisa conhecer a pessoa.
você precisa entender a rotina que ele vive, você precisa entender como é que está a alimentação, você precisa entender todo esse contexto para que você consiga propor um treino personalizado que seja específico para o perfil da pessoa e baseado no seu objetivo, né? Não dá para me pegar algo aleatório e dizer assim, ah, Carla, tu tem 1 metro e tanto de altura, e eu vou montar esse treino para você porque é bom para tudo. Não, eu tenho que entender é, a partir da tua rotina diária, do teu cotidiano, a teus objetivos, aos teus gostos, porque às vezes a gente diz assim, ai, minha aluna não gosta de esteira, mas eu passo esteira. Eu não vou passar algo que chateie a aluna. Não vou dizer assim, olha, você vai, é obrigada a fazer. Não, para mim isso não existe. Você tem que se adaptar ao teu aluno. Ah, mas ele vai fazer só o que gosta? Não, vai ter coisas que infelizmente, provavelmente vai ser preciso ele fazer mesmo não gostando, né? Mas vamos tentar priorizar o que o aluno gosta, porque pelo menos ele vai fazer com vontade e vai realizar direitinho, sem dizer assim, ah, eu não quero mais, porque o que acontece às vezes de aluno não renovar contrato é exatamente isso. Um personal ou outra profissão querer forçar que uma pessoa faça isso, né? Eu passei por isso muito com nutricionistas, né? De tipo assim, ah, você vai ter. Porque eu sou realista, eu sou fitness, mas eu não sou muito fã de verdura. Então, assim, para mim isso era extremamente difícil quando eu pegava um profissional que dizia assim, olha, você só vai ter resultado se você comer alface, se você comer isso. Isso para mim era assim, era muito difícil, porque eu fazia o prato, a coisa mais linda, quando eu comia, que eu sentia o gosto do alface, eu já não conseguia mais comer a comida. Então, para mim, isso é extremamente desmotivador quando você não avalia o lado do teu aluno, o lado do teu cliente, né? Então, eu tento coletar esses dados, de entender sobre o cotidiano, sobre as preferências de gosto, quanto tempo você tem para dormir, quanto tempo de treino você tem para fazer. Hoje em dia, a gente tem uma vida extremamente corrida. Hoje em dia, você acorda às 5 horas da manhã, quando tu pensa que não, já é 10 horas da noite, né? Então, tem que bater muito nessa tecla. Não dá para mim colocar um treino extremamente longo, que você não vai conseguir fazer, que você não vai ter tempo, você vai ter outras coisas para fazer. Ou colocar um treino curto demais que não vai gerar resultados. Nós vamos colocar os formulários, os alunos preencherem. Vocês mesmos já têm, né? E vai poder fazer o download lá dentro da plataforma, né, do TrainFit Pro e poder estar fazendo toda essa pesquisa que é no início da contratação do aluno, né? Perguntando tudo, todas as informações, para poder estar ali montando o treino ideal para Ideal cada pessoa. para cada Porque pessoa. esse é o motivo do aplicativo, tem que ser algo personalizado, tem que ser um aplicativo personalizado do jeito que o professor deseja que seja, né? E o aluno também, né? Sem ficar indo no WhatsApp, planilha de PDF, mas tudo integrado em um só lugar, dentro do aplicativo, o TrainFit Pro. Vai ser muito bom assim. Vai. Vamos para a próxima pergunta. Como você adapta os treinos para diferentes níveis e objetivos dos alunos? A gente sabe que não é o aluno que tem que se adaptar a gente, né? A gente tem que se adaptar ao aluno, né? Então, conforme falei, baseado em todos os dados que eu consigo obter, né, na coleta dos questionários, eu tento equilibrar nos níveis. A gente tem alunos que têm problemas de hipertensão, temos alunos que têm problemas cardíacos, então, tipo ali, tem que ser tudo nivelado, né? Tem que ser tudo no nível que cada pessoa consiga executar. Tem que ser adaptativo, né? O treino tem que ser sempre adaptativo para que o teu aluno consiga fazer. Não o aluno se adaptar ao treino. Já vem muito essa questão de dizer assim, ah, mas fulano tem que se adaptar. Não. Eu, como profissional, tenho que achar um meio para que eu consiga adaptar tal treino para que o aluno consiga desenvolver devido à condição física, à condição genética, à condição que ele tenha, né?
Então, eu tento sempre priorizar. E essa coleta de dados é exatamente isso, é importante exatamente para que eu consiga manter é, essa personalização para os níveis, é, tentando buscar o máximo possível atingir os objetivos de cada um. Isso é muito importante. Nós, no aplicativo, nós queremos o aplicativo permita que você crie treinos para diferentes níveis. E ali você poder fazer substituições rápidas para adaptar, sem ficar perdendo tempo. Então, Às vezes você coloca, acontece, né? Já aconteceu de eu colocar um exercício, ou que o aluno não tem uma consciência, que não consegue executar, e eu precisar alterar rapidamente, mas que demora um pouco, então eu mando pelo WhatsApp, ó, faça dessa forma, tente executar dessa forma, então requer mais tempo. Então, e o aluno fica meio que desmotivado, né? Ai, eu não consegui fazer aquele exercício que ela passou. Então, quando a gente tem a oportunidade de já colocar aquele exercício já adaptado para aquela pessoa, vai ser muito, muito bom mesmo, porque não vai ficar aquela questão desmotivada, né? Porque a gente sabe que o psicológico é a nossa maior arma, né? E tem pessoas que realmente se sentem mal por não conseguir realizar. Eu também sou professora de dança, né? hum, E às vezes a gente diz, ai, mas por que tu não faz muito os passos da Fit Dance? Aí, ó, olha, gente, eu dou aula para. É um público aberto, existem senhoras, tem pessoas mais jovens, pessoas mais idosas, então nenhuma tem a mesma condição motora que a outra. Então eu tenho que adaptar os meus passos para que todas consigam realizar e nenhuma fique desmotivada e desejem voltar à aula, né? Porque quando o aluno fica desmotivado, diz, eu não vou não, porque eu não consegui fazer. Eu vou não, vou passar vergonha. Então acontece muito isso. Então você tem que adaptar conforme o teu aluno consegue realizar o treino. concordo plenamente. Eu, como aluna, eu iria ficar desmotivada se, por exemplo, não recebesse um treino que não me traz nenhuma evolução, por exemplo, né? Então, o professor ele tem que combinar as duas coisas, né? Combinar aquele treino que vai fazer o aluno evoluir rapidamente, do que se fosse com um outro treino e não vai conseguir evoluir, Exatamente. né? Concordo. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é sobre engajamento e retenção. Quais técnicas você usa para manter seus alunos motivados e engajados no acompanhamento online? Buscar estar sempre falando com o aluno, conversando, mantendo ele ativo. Porque às vezes acontece, eu passei o treino, só falo com o meu aluno quando ele fala comigo. Não. Eu sempre falo, oi, bom dia, como foi o treino hoje? Já treinou? E aí, o que você achou? Tá vendo diferença nas tuas roupas? Então, isso é uma forma de você engajar, de você incentivar o aluno, na minha opinião, né? Claro que cada um tem sua opinião, mas eu utilizo muito essa técnica de estar presente. Eu acho que o aluno se sente motivado e se sente disposto a estar lá. Porque vai ter uma pessoa assim, menina, eu não fui pro treino hoje, mas minha personal já mandou mensagem. Sabe uma coisa, eu vou, porque senão eu vou desmotivar ela. Já teve aluno que disse assim, Jacau, eu só fui pro treino porque você ligou para mim, porque senão eu não tinha ido. Eu, eu tinha uma aluna que ela era psicóloga e era muito corrida a vida dela, né? Aí ela dizia, mandava mensagem, mulher, eu não vou hoje não, porque eu cheguei agora. Até eu chegar na academia, eu só vou ter 30 minutos. Digo, mulher, tu tá esperando o quê? Se tu tivesse botado a roupa e o tênis, tu já tava lá. Ela é mesmo, né? Ia-se embora, fazia 25, 30 minutos. Digo, vai-se embora, tu faz 3, 4 exercícios, depois volta para casa. É melhor feito do que não feito. É, com certeza, eu concordo plenamente. Eu agora estou com esse projeto, a gente está começando, né, um startup, então eu corro de manhã para os exercícios, às vezes não consigo fazer tudo, faço na metade, volto, mas o importante é que tem que ser feito, né? Exatamente. É melhor fazer um, dois, do que não fazer nenhum, né? Do que Com ficar em certeza. casa deitado.
Exatamente. Então, eu acho Agora, que isso motiva muito o aluno quando o profissional, o professor em si, está lá conversando, perguntando. Eu digo que a gente é personal, mas a gente não é só personal, né? Porque a gente tem que ser psicólogo, nutricionista, médico, porque tudo a gente tem que ser. Então, entra nessa parte de ser psicólogo e fala e conversa. Ó, vamos pro treino hoje. Se você fizer 20 minutinhos, já tá muito bom. Se você for lá e só fizer esteira, tá muito bom. Hoje eu não consegui atender uma aluna minha, mas eu mando os treinos para ela, ó, vá para academia. Ah, mulher, mas eu não consigo treinar com você. Eu digo, vá lá e faça 30 minutos de esteira, que já tá válido o treino. Então eu acho que isso é agora, muito importante. agora você imagina se no aplicativo TrainFit Pro nós colocarmos pontuações para cada aluno durante a semana. Terminou a semana no domingo, a gente colocar lá, você fez tanta pontuação, parabéns por ter concluído a sua semana, né? E, Isso é muito massa, muito motivador. sim, e ali no final do mês, a pessoa que tiver ganhado mais pontuação, né, ser premiada no pódio de primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, né, a concorrência saudável entre os alunos dentro do aplicativo. Isso vai ser. E isso é bem interessante, né? Porque a gente sabe que as pessoas são extremamente exatamente, competitivas. E isso influencia de forma boa. Porque vão querer competir quem vai todos os dias, quem vai lá, faz o treininho direito, né? Inclusive, esses dias, acho que no início do mês eu fiz um desafio, que era 15 dias do foco. Então eu criei um grupo, inclusive foi aberto, não cobrei nada. Quem queria era só falar comigo no Instagram ou no WhatsApp e eu já colocava no grupo. E todo dia gerava uma pontuação para cada pessoa que fizesse o treino, o treino mesmo da academia, o treino dela, independente de quem seja o personal, e a minha tarefa do dia. Eu sempre colocava uma tarefa lá, hoje você vai fazer 50 polichinelos, 50 agachamentos, mais ou menos isso, né? E quando foi no fim do desafio, quem estava lá no pódio ganhou uma consultoria ou ganhava uma camisa, alguma coisa. Isso era bem interessante, porque inúmeras pessoas participaram, até quem realmente não tinha esse hábito de treinar todo dia, passou. E, inclusive, esses dias a menina falou comigo, feminina, depois daqueles 15 dias, agora eu estou indo para academia todos os dias. Então, isso é bem legal, bem interessante, né? Isso Motiva, dá engajamento, né? E não é só, às vezes tem pessoas que não pensam dessa forma, pessoas que não são competitivas, não pensam dessa forma, mas ajuda pessoas assim também, que não pensam dessa forma, a estarem mais saudáveis, mais ativas, de querer estar ali, não por competir, mas querer estar ali para a saúde, né? Para estar mais ativamente ali nos exercícios. Então, Exato, realmente, vai ajudar muito, né, as pessoas no colocar esse sistema ali de competição de e pontuação. competição. Competição saudável, né? Exatamente, vai ser bem bacana. Bom, muito, muito bacana a nossa conversa. Vamos para marketing e vendas, tá? Como você estrutura seus pacotes e ofertas para atrair novos alunos online? Pior que eu acho que isso é uma parte que eu tenho extremamente dificuldade. Não relacionada ao marketing, né? Mas de conseguir organizar, que não tem uma ferramenta específica onde você organiza, né? Então você tem que organizar você mesmo. Então eu tento fazer o máximo possível lá, tento estruturar pacotes relacionados a mensal, trimestral, semestral. Então eu tento, procuro sempre estar vendo vídeos de marketing, assistindo, para tentar conseguir fazer essa estrutura, né? Porque é bem difícil. Essa questão estrutural de marketing, quando você não tem uma ferramenta específica, para mim se torna muito difícil. Sim, nós no Traffic Pro, nós queremos colocar uma ferramenta
para ajudar vocês na parte econômica, na parte financeira, entendeu? Então, ali dentro do aplicativo, vocês vão poder colocar o plano 1, plano 2, plano 3. Então, com esses planos, vai estar ajudando vocês, porque A ali, estruturar, né? O aluno vai estrutura. poder escolher o que Além disso, vocês vão ter um controle a cada mês. Vai aparecer, ó, neste mês vocês ganharam faturou 3 tanto. alunos a mais. Olha, nesse plano aqui, que foi o segundo plano, vocês já ganharam só um aluno. E nesse outro plano aqui, no terceiro plano, vocês não ganharam. Ali vocês vão poder olhar e ter o total controle de tudo que está acontecendo, entendeu? O controle do que acontece na parte financeira de vocês. Isso é bem legal, essa parte para ajudar vocês, né? Bom, então vamos para a próxima pergunta, que é: o que os seus alunos mais gostam no seu serviço de consultoria online? Eu sempre que eles precisam, tem alguma dúvida, eu estou disponível. Às vezes eu digo, olha, se vocês mandarem mensagem no WhatsApp para não responder, dê um toque. Porque às vezes você está muito intertido e não consegue ver a mensagem, né? Dê um toque para mim que eu respondo, tiro as dúvidas deles. Então, eles sempre falam isso, que é a minha atenção voltada a eles, né? Tipo assim, tem pessoas que falam, meu antigo personal mandava meu treino e pronto. Quando eu falava, era que ele respondia. Você não, todos os dias você manda mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre mando diquinhas, mando reflexão. Então, eles falam, comentam muito sobre isso, né? Fora as questões dos resultados, claro, né? Com É, certeza. que eles evoluem bem, que sentiam dificuldade de treinar só em relação à consultoria online, mas que comigo conseguiram, além de conseguir os resultados. É porque você se preocupa em estar ali perguntando, conversando, sempre próximo a eles, mesmo que seja online. E o aluno sente isso. Eu sou aluna, então sempre que meu professor vem assim do nada e pergunta como está tudo, como vai os treinos e tal, então eu sei que ele está tendo ali o cuidado, né? O Então cuidado, exato, é o que você faz, por isso que você tem ganhado mais alunos, porque você tem esse cuidado de querer estar ali sempre presente. presente, exatamente, com certeza. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é diferenciais e resultados. Se alguém estivesse, ou se alguém estiver em dúvida sobre treinar online com você, a Cacau, o que você diria para essa pessoa? Assim, o meu foco é que você se sinta bem, né? Que a pessoa se sinta bem com o meu atendimento. Eu não vou visar só o valor que a pessoa está me pagando. Eu viso os teus resultados. Minha esposa já dizia que eu sempre ficava muito movida quando não conseguia, quando alguma aluna minha não conseguia ter o resultado que eu queria. Olha, vai ter. Então, isso eu me sinto comprometida a é, te dar o resultado que você espera, né? Então, eu estudo teu perfil, teu objetivo, tua rotina. Então, o meu foco é isso: qualidade, resultado e um acompanhamento. Você se sinta confortável e confiante de treinar comigo, sabendo que vai ter atendimento, sabendo que eu vou entender a tua rotina e que você vai ter resultados independente da tua correria diária. Que às vezes a gente diz, eu não consigo porque eu tenho muito corrido, eu só posso treinar 30 minutos, mas eu vou tentar montar um treino que lhe gere resultados muito bons nesse tempo. Muito bacana. Então, tá aí a nossa Cacau. Fala o seu Instagram de novo. @personal Cacau Santos. @personal Cacau Santos, muito bom saber. Bom, nós queremos ter com a gente, né, um personal trainer que realmente pensa em querer transformar vidas, de querer estar ali ajudando, estar mesmo no online, mas estar Está presencial, presente. né, estar presente com a pessoa, perguntando sempre. Isso é um cuidado, estrutura
é por isso que vocês estão com a gente, porque é uma unidade, todo mundo pensa ali a mesma coisa, em dar uma qualidade de vida para os clientes, para as pessoas realmente querer transformar a vida das pessoas, mesmo à distância. Bom, a próxima pergunta é: o que faz sua consultoria online ser diferente de tantas outras? A minha consultoria é pensada, né, especialmente em lhe dar facilidade, em lhe gerar resultados visíveis o máximo possível, é, de estar presente no seu dia a dia. A minha consultoria é focada nisso, um atendimento de qualidade, né? Então, eu acho que isso é ser diferente. Eu me preocupar com meus alunos, né? Eu me preocupar com minhas clientes. Diz, ah, mas é só seus clientes, não? Mas parece que quando às vezes acontece de clientes, de alunos não renovar o contrato, aí eu tô triste, mas eu não tô triste não é pela questão financeira, é porque eu me apeguei realmente àquela pessoa que eu convivi durante 2, 3 meses, que eu tinha um contato, né? Então a gente acaba se apegando às pessoas. Então, às vezes, tem gente que fala, ai, mas você deveria levar só no profissional. Mas, além do profissionalismo, eu tento agregar aquilo como uma amizade para mim, sabe? Para mim não é só uma visão de pagante e recebedor, não. Cliente e profissional, para mim isso vai além mais e isso faz com que os alunos se sintam confiantes e confiem em você, na minha opinião, né? Então, eu acho que o meu diferencial é isso, não falando mal das consultorias dos demais, jamais. Cada cá tem seu protocolo, cada um tem seu método, né? Mas eu utilizo essa ferramenta na minha, de humanização, de amizade, de me envolver com o meu aluno, de forma que ele se sinta confiante e confortável de lidar de dizer, Cacau, eu não consigo fazer esse exercício, eu não gostei desse exercício. Será que a gente conseguiria alterar para um outro exercício que fosse mais fácil? Que às vezes acontece muito do cliente, do aluno em si, ter uma vergonha, né, de ser aquela, de ter uma barreira entre o profissional e o aluno, e ele ficar meio receoso de sempre falar alguma coisa. É, que ele não tenha gostado, que ele acha que poderia ser diferente. Então eu deixo isso deixo o meu aluno bem à vontade. Não consegui treinar hoje, será? Eu tenho uma aluna acho que é Boston, que ela mora, que como os horários são muito diferentes, então às vezes à noite, já bem tarde, mas eu estou falando com ela, então para mim isso é um diferencial. É por isso que nós estamos aí juntas para construir esse projeto lindo, porque vocês querem transformar vidas do mesmo jeito que nós queremos também. Tem algo que você gostaria de dizer para a gente finalizar? Ou se tem alguém agora que já está começando a treinar online e você tem que ter alguma coisa para dizer para essa pessoa? É, que a consultoria, o pessoal fala, ah, consultoria online é um termo só de distância. Não, a consultoria online só vai ser distante se o profissional deixar que seja. Se o profissional não der a atenção devida ao aluno, né? Se apenas for a elaboração de um treino, jogou e pronto. A consultoria online é um atendimento, né? Como a gente preza pela personalização, né? Tem que estar ali todos os dias, falando, conversando, né? Acho que a consultoria online é só o nome de distância, de você conseguir ajudar pessoas distantes, mas ao mesmo tempo ali junto com só a questão de física mesmo, né? De não estar lá fisicamente presente, mas estar presente em formas de vídeos, de mensagem, de telefone, de ligação, estar lá sempre presente. A consultoria online para mim é isso. Não é apenas uma ferramenta só que eu vou criar um treino e jogar. Não, eu estou sendo paga para te acompanhar, independente se eu estou perto ou longe. Eu tenho que tentar me aproximar o máximo possível e ter essa conexão com minha aluna.
Exatamente por isso que nós não queremos um aplicativo genérico, queremos, que a pessoa se sinta dentro desse aplicativo, tanto o profissional de educador físico quanto o aluno, que eles realmente possa sentir que ele consegue abrir o treino dele e enviar mensagem na mesma hora para o professor, também você consegue ir lá e responder o aluno na mesma hora ou deixar uma mensagem que vai atender ele depois, entendeu? Ele saber que você recebeu a mensagem dele, que e você enviou outra dizendo que mais tarde vai estar respondendo. Isso vai ser possível com o aplicativo, né? E Exatamente. poder enviar os vídeos explicativos, né, com som, tudo isso a gente quer que seja o máximo, né, de o apoio ali humanizado e o apoio também da tecnologia para poder trazer o aluno para o mais próximo possível do professor de educação. Profissional, né. Eu fiquei muito feliz, né, com o seu convite, principalmente, em relação porque o que que acontece? Às vezes o pessoal cria um aplicativo, independente do que seja, criou o aplicativo só para pedidos de fast food, só criou e pronto. Vocês jogaram para a gente a responsabilidade do aplicativo ser desenvolvido, porque É, a gente, como você deixou bem claro, a gente que vai fazer os testes, né, vai dizer o que acha que pode melhorar, o que pode ser removido ou o que pode ser alterado. Então, isso para a dentro do gente, como aplicativo. profissional, porque vai ser a gente que vai estar usando, isso é muito importante, porque às vezes fala, é, você, teu esposo, não são pessoas que vão estar usando diariamente, assim, como profissional o aplicativo. Vocês estão fazendo a parte de elaborar o projeto, de criar, né? E a E nós gente que somos os alunos, no e, caso, né? e a gente que vai organizando conforme a gente entenda. Olha, Carla, eu acho que a gente poderia adicionar isso, acho que o aluno iria gostar disso. Então, isso é muito interessante, porque é o profissional, é a gente que vai trabalhar com o aplicativo e vai entender de forma o que seria mais necessário e aprimorar aos poucos juntamente com vocês, né? Parabéns, você e seu esposo, pela iniciativa. Isso é muito importante. Eu acho que faltava muito isso na área da gente em relação à tecnologia. É, priorizar os atendimentos, tanto relacionados aos alunos quanto aos profissionais. Colocar tudo ali dentro de uma caixinha que seja possível moldar aos poucos, conforme a necessidade de cada profissional. Sim, é isso que nós queremos. Nós vimos essa necessidade do profissional estar ali com vários aplicativos, mas que são pessoas, até são profissionais de educador físicos que fizeram o aplicativo, mas só que ele não teve o cuidado de ir lá e perguntar profissionais, amigos dele, da Outros, né? Outras opiniões, outras visões, né? Porque é igual o ditado, uma cabeça pensa, mas duas cabeças pensam melhor, né? Então, quando exatamente. você tem um grupo ali, uma comunidade que consegue ver de fora, que consegue trabalhar as questões, isso é muito interessante, porque facilita a qualidade do produto, melhora a qualidade do produto. Exatamente. É por isso que nós estamos sempre convidando, selecionando mais profissionais experientes na consultoria online para estarem com a gente nesse projeto, né? Para estar ali construindo, ajudando a gente a construir esse aplicativo, porque nós acreditamos que é vocês que estão ali no dia a dia, trabalhando com os alunos, vocês que sabem o melhor para o aplicativo. O que vocês estão ali toda hora usando o aplicativo, vocês que vão saber como está ali. Nós somos os alunos, eu sou aluna, claro que eu vou querer a parte boa para mim do aplicativo, tem ideias, como eu tive dessas, de ter as pontuações, Exatamente. de ter a concorrência que eu gosto, eu sei que são muitos gostam disso também, né? Muitos alunos, muitas pessoas são competitivas, mas vocês são a peça-chave para construir mesmo um aplicativo para que vocês próprios possam usar algo que realmente seja útil para vocês no dia a dia, na consultoria online, né?
Então, é um prazer enorme ter conversado com você. Prazer foi meu, né? Muito feliz pelo convite. E estamos aí, né? Para o que precisar. Vamos juntos, agora é só para cima, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigada por fazer parte desse lindo projeto que vai ficar enorme com pessoas maravilhosas como vocês, tá? Eu estou muito contente de ter você com a gente também. E, bom, gente, se vocês curtiram essa nossa papo, essa conversa nossa, então, por favor, compartilhe com os outros profissionais, educadores físicos, ou até mesmo com os alunos, porque também tivemos muita conversa boa aqui para os alunos. Tá? Essa é a nossa missão, transformar vidas, e estamos aí. Segue o podcast no Spotify, aqui também no YouTube, e a nossa página é o Trend Fit Pro BR no Instagram. Então é isso, estamos juntos, vamos construir e transformar o mundo digital dos treinos online. Um abraço. Treino inteligente, né? Exatamente. Treine inteligente, esteja fit, seja pro.